Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. É uma satisfação estar aqui nessa manhã, domingão, nossa terceira aula, para aprender mais do Senhor para nossas vidas. O céu celebra conosco, você que está aqui, que disponibilizou de estar aqui nessa manhã, eu tenho certeza que o céu está celebrando com você essa atitude de você estar aqui nessa manhã. Tenho certeza que será uma manhã maravilhosa para nós. Você sairá daqui diferente. Sempre eu tenho falado no início das minhas falas. Você tem a oportunidade de vir nesse evento, nesse momento aqui, e ser como uma pessoa passiva, igual assistir um filme. Mas também você tem a oportunidade de vir aqui, ouvir ativamente. Tudo que você ouvir aqui, não, isso é para a minha vida, vou praticar. Eu tenho certeza que se você proceder dessa forma, sua vida vai mudar. O nosso estudo, ele se baseia em 4 aulas aos domingos do mês de junho. Só que vocês perceberam que nós temos 5 domingos, não é isso? Eu conversando com a Eloide, nós chegamos a um denominador que a última aula do dia 30, nós vamos dar um aulão, perguntas e respostas. Então, o próprio livro, ele tem essa parte aí, então nós vamos perguntas e respostas. Então, vai guardando as suas perguntas e respostas aí, no final nós vamos ter aquela básica, mas essa vai ser específica. Então, dia 30, vão ter esse aulão aí, a 5ª aula, tá bom? Hoje nós vamos falar do contribuição. Qual é a sua atitude? Trabalho. Quem é o seu verdadeiro patrão? Investimento. Uma labuta constante. E o 12, o único investimento garantido. Então o texto já deixa claro para nós, assim, aprendendo a contribuir com base na Bíblia. Então, toda contribuição nós vamos aprender hoje com base na Bíblia. Porque às vezes ensinaram algo para você de um jeito, de outro jeito, mas aqui nós vamos aprender o que é essa parte da contribuição. O livro narra que o casal decidiram participar de um pequeno grupo do ministério para aprender o que as Escrituras ensinam sobre o dinheiro. Após cerca de 2 meses de estudo, o cônjuge varão compartilhou durante um café da manhã o quanto esses estudos estavam sendo importantes para ele. Ele confessou que antes nunca sentira o desejo de doar dinheiro, mas agora, compreendendo o que a Bíblia diz, queria contribuir. No entanto, ele estava frustrado sobre como decidir para onde doar, sentindo-se culpado por talvez não estar contribuindo o suficiente e crítico em relação aos apelos que recebia, temendo manipulação. Aqui é um dos pontos que todos nós travamos. Para que doar? Como que fazemos essa doação? Será que eu estou doando para a pessoa certa? Será que eu estou cumprindo o que a palavra diz? Porque às vezes nós vamos a um determinado lugar, aí uma pessoa passa ali pedindo algo para nós. O que você faz? Não, vou doar aí, ele vai gastar esse dinheiro naquilo que não é comida. Não, não merece. E nós fazemos um julgamento. Mas isso, é bom esse julgamento que nós estamos fazendo? O que a Bíblia diz sobre isso? Que às vezes nós somos críticos nessa área e perecemos. Porque a Bíblia diz que quando uma mão doa, a outra não pode ver. Então por que nós vamos julgar? Como ele, também me frustrei no passado, mas aprendi que contribuir é uma bênção transformadora. Contribuir é uma bênção transformadora. A Bíblia, no Antigo quanto no Novo Testamento, enfatiza a importância da contribuição, condenando a ganância e encorajando a generosidade. Porque quando você tem esse hábito de contribuir, esse hábito de doar, a sua vida é melhor, você fica mais leve. Porque como nós aprendemos em aulas anteriores,
Aqui nós somos o quê? Mordomos. Nós somos mordomos. Ontem à noite nós aprendemos aqui que o dinheiro é espiritual. O dinheiro é espiritual. Então, esse aqui é um dos pontos que nós precisamos, generosidade. Então, a pessoa que tem esse hábito de contribuir, esse hábito generoso, ele vai ser abençoado. Vamos lá, atitude de contribuir. Dar com a atitude correta é fundamental. Em 1 Coríntios 3:3 destaca aqui, sem amor, mesmo as maiores doações não têm valor. Então, sem amor não tem valor nenhum, você vai estar enxugando gelo. Então, quando você vai fazer uma doação, você tem que doar com amor. Você tem que colocar isso em prática. Por exemplo, aqui no Avivamento Bíblico, desde quando eu cheguei aqui, nós tínhamos o hábito de mãos que alimentam, né? Que coisa linda. E eu vejo que aquilo é algo que prosperou as nossas vidas, com aquela atitude. Eu lembro quando nós saíamos nas ruas, e as pessoas ajudando, pessoas contribuindo. E eu lembro que as pessoas que contribuíam, as pessoas que não tinham condições de contribuir. E eu ficava assim, intrigado com isso. Por quê? Porque as pessoas que têm condições não contribuem, e as que... Aí eu entendi por quê. Porque não sentiram a dor da fome, né? Então não tem empatia. E as pessoas que sentiram, ele tem empatia. Então eles sabem o que é a fome. E eu vejo, se você quiser ser próspero aqui na terra e lá no céu, tem esse hábito de contribuir, esse coração generoso. Cria uma oportunidade, apareceu uma oportunidade para você, contribua. Por exemplo, aqui nós temos aqui na Santa Ceia, o dia da Santa Ceia, qual que é o ato nosso de trazer. E às vezes não se lembra. Eu estou falando por experiência própria. Não se lembra. Isso é bom? Não, é ruim. Nós temos que criar esse hábito. Qual que é o hábito? Na ceia. Trazer o alimento para ajudar as pessoas necessitadas. Isso é um hábito de contribuição. Nós temos que colocar isso em prática. Isso é bênção para nós. Vocês podem perceber que as pessoas do mundo praticam isso de forma categórica. Nós temos o Laios, o Rotary, várias associações aí que contribuem de forma categórica nessa área de necessitado. Cria movimentos, aí por quê? Isso é bíblico, é princípios. Pessoas que praticam isso são abençoados. E o sol é para todos. Quem cumpriu o princípio vai ser cumprido na vida dele. E talvez nós, conhecedor da palavra, conhecedor dos princípios, não praticamos. Só falamos, é bonito, temos que contribuir. Mas e a prática? Eu vou fazer, mas vai passando um ano, daqui um pouco, você não exerceu esse princípio. Aí tua vida continua da mesma forma. A Bíblia exemplifica a dádiva motivada pelo amor. Em João 3,16, contribuir deve ser visto como um ato de adoração ao Senhor, e não apenas como caridade, você viu? Como adoração ao Senhor. Quando você vai ajudar uma pessoa menos necessitada, é como uma adoração ao Senhor, cumprindo um mandamento. Vantagem da contribuição: aumento da intimidade. Contribuir direciona nosso coração para Cristo. Quando você está contribuindo, quando você tem um coração generoso, você está ligado a Cristo. Cristo está celebrando com você. Porque, vocês podem perceber, daqui ninguém vai levar nada. Ninguém vai levar um centavo. Quando você morrer, você não vai levar nada não. Agora isso aqui vai ficar o seu legado. Aquele cidadão, você lembra? Ele contribuiu. Eu comecei a praticar isso na minha vida, não era assim. Hoje eu pratico isso na minha vida. Na pandemia eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida de ser abençoado, de pessoas, colegas meus passar dificuldade e eu ir lá abençoar. E não ia lá apoiar a minha cara não, eu abençoava secretamente, que eu vejo que não precisa eu expor. Não, eu ia lá secretamente, abençoava. E assim a minha vida, cada dia, Deus está abençoando eu. Por quê? Coração generoso, tem que buscar, porque é o seguinte, talvez você converse com um colega, que talvez ele tenha esse coração duro, e acaba ele influenciando você. Não merece você contribuir, não, ninguém merece. Gente, é ser humano. Precisamos ter esse coração generoso, sim, de abençoar pessoas.
Qual a vantagem? Desenvolvimento do nosso caráter, compartilhar nossas posses, nos torna mais semelhante a Cristo, combatendo o egoísmo inato. Investimento para a eternidade, contribuir a investir primeiro para o Banco Nacional do Céu. Já pensou? Quando você está contribuindo, você está investindo para o Banco Mundial, que é o céu. Olha que investimento você está fazendo. Pensa bem. Aumento das bênçãos materiais. Dar resulta em abundância material, permitindo-nos contribuir ainda mais. Fundamentado lá em Coríntios 2, do 6 ao 8. Quantia da contribuição. O Antigo Testamento prescreve o dízimo 10%, mas o Novo Testamento, a quantia é baseada nas bênçãos recebidas e no sacrifício pessoal. A contribuição deve ser sistemática e consciente, envolvida em oração e planejamento. Então, aqui no Antigo Testamento é lei. Tem que pagar aqui o seguinte, senão, no Novo Testamento, é obediência. Nós fazemos por obediência. Devolver os 10% ao Senhor. É obediência, é bênção. Ninguém vai meter o revólver em você para você entregar os 10%. Você tem que entender isso. Na lei era assim, o povo de Israel se entregar ia para a cadeia. Mas nós estamos na graça. E a graça você entrega por quê? Por obediência. Pelas bênçãos que você tem, a certeza que você tem, que você está devolvendo algo para o proprietário. Nós temos que entender isso. Porque às vezes nós enxergamos, não, entregar os 10%, aí coloca um monte de peso nas costas, na hora que vai colocar, é aquela luta. Não, você está devolvendo. É algo espiritual, é obediência. Assim nós vamos ser abençoados, porque aquele medo, esse medo, ele no lugar de trazer bênção para nós, ele traz travas, traz obstáculo. Mas o céu está dizendo para você nessa manhã o seguinte, filhos, obedeça os princípios, não anda sobrecarregado, busca essa intimidade comigo. Então, cumpra, aqui ó, bênçãos recebidas e sacrifício pessoal. Mas quando chega aqui no sacrifício, não, vou pagar todas as contas, o que sobrar eu devolvo. Não vai dar certo, não vai dar certo. É obediência. Separa primeiro do Senhor, depois as outras. A gente tem que entender isso aqui é princípio. Padrão da contribuição. O apóstolo Paulo orienta que contribuir deve ser pessoal, periódica. Não uma vez por ano não, é periódica. De um depósito particular premeditada, tem que ser premeditada, você tem que premeditar, eu vou contribuir, premeditar, não, se der, eu entrego, não, é premeditado, aqui é taxativo, devemos dar regularmente, de maneira planejada e com intenção, tem que ter intenção, porque se não tiver intenção, não vai surgir, você vai esquecer, será que eu entreguei? Para quem devemos contribuir? Então a Bíblia, lá em 1 Timóteo 5:8, fundamenta. Satisfazer a necessidade da família é a primeira prioridade. Nós precisamos. Talvez a tua família, a pessoa está passando necessidade. E você contribui com todas as pessoas de fora. Mas a família está precisando. E você não contribui. Temos que cuidar, né? Por exemplo, quem tem pais, idosos aí que está precisando, vamos contribuir, talvez não com dinheiro, mas com a nossa atitude. Ir lá, talvez precisar ajudar na casa ali, fazer uma limpeza ou algo. É contribuição, é tudo. Precisamos contribuir, porque talvez você participa de vários ministérios e talvez o da sua casa você não cuida. Está lá precisando, talvez o quintal do teu pai está todo sujo, lá ele não consegue mais, está idoso, mas você não quer contribuir. Temos que contribuir, isso aqui nós temos que entender isso. Aí, entregar os dízimos, oferta, né? Pobre, contribuir para as necessidades é uma responsabilidade contínua. É conforme eu já falei. Precisamos ter esse coração generoso com os necessitados. As viúvas, precisamos ter esse coração. Surgiu uma oportunidade, não perca tempo, é para você. Não deixa para outro, não. A oportunidade, ela passa, depois ela pode não voltar mais. Aproveita o momento. Talvez surgiu ali,
tem uma pessoa que está precisando de algo. Opa, eis-me aqui, sou eu, vou contribuir. Oportunidade para você ser abençoado. Não é isso? Pedir ao Senhor para colocar pessoas necessitadas em nossa vida, pode ser transformador. Pede ao Senhor para colocar pessoas na sua vida, vai ser transformadora para você. Aí talvez Deus dê uma oportunidade para você. E você, não posso, não. Agora de manhã aqui, uma pessoa compartilhou conosco aqui, que uma pessoa chegou e pediu algo para ele. Aí ele, não posso contribuir não. Depois que a pessoa foi embora, sabe o que aconteceu com ele? O coração dele, Deus queimou o coração dele. Rapaz, você tem que ajudar. E foi queimando que ele montou no carro e foi atrás da pessoa para contribuir, para ajudar ela. Então, esse conseguiu, se arrependeu, foi atrás. Mas tem muitos que você não tem nem esse coração sensível. O coração está tão duro que você não tem essa sensibilidade mais. Perdeu, porque alguém falou, o outro falou. E aí não dá certo. Assim como Jó, devemos buscar ser um auxílio ativo ao necessitado. Embora frustrante às vezes, a área da contribuição é uma área da nossa vida mais empolgante e realizadora da vida cristã. Então isso é empolgante, isso é maravilhoso para nós. Vocês estão entendendo o teor dessa aula aqui? Contribuição é tudo, porque talvez você vai fazer tudo certinho, planeja tudo, mas nessa área você peca. Aí é o seguinte, aqui que está um dos segredos para o sucesso financeiro, está aqui na contribuição, generosidade, entender, ter essa sensibilidade, cumprir os mandamentos. Surgiu uma oportunidade aqui na igreja de contribuir, contribua, oferta, adorar o Senhor. Por exemplo, aqui, domingo à noite, no momento da adoração, você tem que vir adorando ao Senhor, entregar adorando, é uma alegria. Não é não que você põe a mão do bolso assim e começa a machucar o bolso, não, é alegria. Oh Deus, eu tenho aqui para contribuir. E se não tem, Deus, me dê a oportunidade que eu possa, no próximo domingo, contribuir. Temos que ter essa sensibilidade. Senão, vamos criando um coração duro, a tua vida vai passar e ela vai respeitada. Só que você fica fechando porta sem precisão. A sociedade diz, mas bem-aventurado é receber do que dar. A sociedade diz isso. Olha o que a Bíblia diz para nós. Mas bem-aventurado é dar do que receber. É o inverso, receber do que dar. Aqui você tem que só receber. Aqui não, você tem que dar do que receber. É melhor você doar. Então Deus dá uma oportunidade para você, mas você não, eu quero receber. Não. Se Deus deu a oportunidade para você, é melhor você dar do que receber. Hoje, se você analisar, quando você abençoa alguém, contribui com alguém, a satisfação é maior para você do que o que está recebendo. Se você analisa, é empolgante para você, quando você tem condições de contribuir com algo. É empolgante isso aí. É algo que vai destravar tudo aquilo que você aprendeu de forma errada. E o que acontece? O meio influencia. Talvez você está perto de pessoas que têm um coração duro, que foi machucado naquela área de contribuição. Não, para que contribuir? Aí você vai ficando seco, e a vida vai passar. Aí você, oh Deus, por que minha vida não é abençoada? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por causa disso. Então, vamos ter um coração sensível nessa área da contribuição. Quando tiver qualquer oportunidade aqui na igreja, você seja o primeiro. Não fica esperando, não, pastor, eu preciso de 10 pessoas. Você vai, vou ficar esperando, vou ficar por último. Aí o 10 foi, você ficou para trás. Perdeu a oportunidade. Então, quando falar, seja o primeiro, porque assim nós vamos ter um coração sensível e pessoas vão ser abençoadas através da nossa vida. Deus deu recursos para você abençoar pessoas. Busca isso no teu coração, fala, Deus, nessa manhã, nesse domingo, eu quero praticar essa palavra no meu coração, eu quero ser sensível nessa área. É uma área que o mundo está se fechando nessa área de abençoar pessoas. Vocês podem perceber que agora o Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá, criou um coração sensível no Brasil inteiro, com aquela atitude. Criou um coração sensível, pessoas.
Mas também teve pessoas no meio aí que não conseguiram destravar, outros destravaram. Oportunidade para você ser abençoado. Quantas pessoas foi abençoada no que contribuiu e as pessoas que receberam essa contribuição? Eu vejo que a pessoa que contribuiu foi também abençoada de uma forma extraordinária. E o céu celebra. Trabalho. Quem é o seu verdadeiro patrão? Você já descobriu quem é o seu verdadeiro patrão? É você mesmo? Que é o verdadeiro patrão? Vamos lá. O cônjuge varão, aos 29 anos, sentia-se preso numa armadilha. Situação inicial. Ele trabalhava como vendedor em uma grande loja de departamentos e ansiava por um cargo gerencial. Educação e a promoção. Para alcançar seu objetivo, fez curso noturno e obteve um certificado em administração, empresa sendo promovido pela empresa. Mudança e desafio. Transferido para uma cidade maior, devido à expansão da empresa, sua responsabilidade aumentaram, levando longas horas de trabalho e grande estresse. Então aqui, esse cidadão aqui, ele trabalhava numa empresa vendedora, mas ele queria a promoção. Só que é o seguinte, ele nunca era promovido. Todas as pessoas que trabalhavam eram promovidas. Aí ele teve um start, espera aí, as pessoas estão sendo promovidas porque estão se qualificando, estão estudando, vou estudar também. Aí ele estudou e teve a oportunidade. Só que aqui que é o ponto, que longas horas de trabalho e grande estresse, frustração e reflexão. Enfrentando uma carga de trabalho excessiva, sem compensação justa, começou a questionar se a gerência valia o estresse. Ele pediu tudo aquilo. Mas aí, ele teve responsabilidade. Aí ele começou a ficar estressado. Na família dele, ele já não conseguiu dominar mais. Mas aqui que a gente tem que buscar o ponto do equilíbrio. Porque às vezes pedimos algo, e aqui é onde nós paramos, é o obstáculo nosso. Por quê? Aquela carga que nós precisava, vamos usar toda. Porque Deus fez eu e você para trabalhar quantas horas por dia? Quantas horas Deus fez o dia? Para nós entendermos melhor. 24 horas. Então, seria 8 horas para trabalhar, 8 horas vida social e louvar a Deus, né? A vida social tua, e 8 horas para dormir. Mas nós ficamos aí praticamente 18 horas trabalhando e dormimos às vezes 5 horas, 6 horas no máximo. Precisamos educar. Você vê que o dia é feito, tem um dia sabático que Deus fala para nós descansar. Nós precisamos descansar. Aí encaramos essa carga aqui, ó. Aí vai dar estresse, vai questionar, vai ter problema no casamento, longas horas. Então, tem uma frase aqui de Benjamin Franklin que diz assim, ó: consumo da preguiça, como o do ferrugem, é mais rápido que o desgaste do trabalho. Essa frase aqui é legal. Satisfação no trabalho, descontentamento comum. Muitas pessoas experimentam frustração no trabalho devido a vários fatores, como tédio, medo de perder o emprego e trabalho excessivo. Então, há um descontentamento. Tem pessoa que está descontente com o trabalho. Por quê? O tédio, e aí com medo de perder o emprego, e às vezes trabalha mal naquele ambiente. Trabalha contra o patrimônio. Isso aqui é maldição. Importância do trabalho. O trabalho ocupa grande parte da vida adulta e muitas vezes é visto como uma obrigação desagradável. Trabalho é bom. Vocês podem perceber que Deus colocou Adão ali no deserto. No deserto não, ali no Éder. Eita, que bom que tem vocês para me consertar. Então, colocou ali no Éder. O Adão, ele não foi colocado ali para ficar quietinho, olhando as plantas. Ele trabalhava ali. Ele não tinha o peso árduo do trabalho, mas ele trabalhava, ele cuidava das plantas, ele cuidava ali dos frutos, ele trabalhava ali. Aí quando houve a queda, que houve o problema, mas Deus colocou nós para trabalhar sim, trabalho é satisfação. Tem pessoa que acha que o trabalho é pena, é satisfatório, é senso de conquista. Já pensou ele receber o seu salário no final do mês? Que alegria, né? É satisfatório. Agora, essa miséria, ponto, isso aí, você está declarando que é miséria. Não, declara, isso aqui é bênção na minha vida. Agora é o seguinte, você quer ganhar mais um pouquinho?
Então é o seguinte, procura buscar, estudar mais, buscar outras fontes. Tem vários meios de você conquistar. Só que lembrando que cada hora que você vai aumentar a sua carga, é o que nós lemos anteriormente, no slide anterior. Origem do trabalho. Segundo a Bíblia, Deus instituiu o trabalho no jardim do Éden, antes da queda, mas para o benefício humano. Dificuldade após a queda. Após a queda, o trabalho se tornou mais difícil e desafiador. Então, hoje é desafiador. Antes era legal, pensa bem. O Adão acordava, tranquilo, né? Ia ali, olhava. Agora, é desafiador. Você tem que acordar e tem que cumprir essa carga horária. Tem que cumprir. E, às vezes, tem que trabalhar até um pouquinho mais. Para você ter um recursinho a mais. Mas não é pena. Porque, às vezes, está se falando muito aí. Não, trabalho. Trabalho é benção. Trabalho é benção. Mandamento e princípio. A Bíblia destaca a importância do trabalho, o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, e o desenvolvimento do caráter através do trabalho. Você viu aqui, ó, equilíbrio e o descanso. Aqui que está a chave para o sucesso, equilíbrio. Mas às vezes nós não equilibramos. Trabalhamos 18 horas. Chegamos em casa, a família vai perguntar algo para nós estamos com o copo cheio. Respondemos de forma agressiva. Então, esse trabalho vai ficar árduo mesmo. Por quê? A minha atitude, eu tenho que me organizar a minha vida. Organiza, planeja. Porque senão a tua vida vai continuar dessa forma. Essa vida agressiva, respondendo mal, copo cheio. Os filhos, quando o pai vai chegando em casa, todo mundo começa a tremer. Olha, vamos ver hoje o que vai acontecer. Você vai transferir para uma geração isso. Isso não é bênção. Responsabilidade no trabalho. Deus e o trabalho. Deus dá habilidade, controla o sucesso e a promoção. Nossa parte no trabalho. Devemos trabalhar como se fosse para Deus, com diligência, evitando a preguiça. Aqui é algo que compromete a nossa vida. Às vezes, a preguiça, ela entra na nossa vida. E de forma assim, quando a gente vê, não vou hoje não. Vai trabalhar, manda você andar 1 milha, você anda meia. No lugar de andar 2, você anda meia. Rapaz, esse menino era animado, entrou nessa empresa, era animado, agora não está conseguindo cumprir nem aquilo que foi determinado. Já pensou? Chegava adiantado, agora só chega atrasado. E o seguinte, está furtando a hora do serviço, está furtando. Se ele chega atrasado, ele está furtando. É maldição também. Quantas pessoas que estão sendo amaldiçoadas por isso, furtando a hora, ele não está vendo. O gerente não vai estar aí hoje, não vai pedir para marcar o ponto hoje, então posso chegar atrasado. Gente, mas Deus está vendo, é caráter. É caráter. Essa conta vai chegar. Equilíbrio e prioridade. É crucial equilibrar o trabalho com outras prioridades, como o relacionamento com Deus e a família. Então, equilibrar. Por exemplo, a Bíblia diz que tem umas prioridades que você tem que ser cumprido. Por exemplo, eu entendo assim, buscar primeiro o reino de Deus. É Deus no teu coração, lá no seu trabalho, Ele com você o tempo todo. Qual é o outro segundo requisito? Família. Família. Primeiro quem? A esposa, depois os filhos. Mas a pessoa inverte. Primeiro os filhos, depois a esposa. Não. Primeiro a esposa. Os filhos vão casar, vão embora. A esposa vai ficar. Junto. Primeiro a esposa, depois os filhos. Depois, trabalho. Depois do trabalho, os ministérios. Então você viu aí, igreja? Agora as pessoas invertem tudo. Tem pessoas que ele vai lá. Deus, ele acha que Deus, buscar Deus, ele tem que ficar aqui na igreja 24 horas e não trabalha. Está errado. Isso não acontece aqui, mas acontece. Eu vejo várias pessoas que têm esse hábito. Não, vou ficar, eu vou tal e tal. Mas e qual é a tua renda? Não, eu não tenho renda, não precisa trabalhar não. Jesus proverá. Não, você tem família. Tem que trabalhar. Isso não está certo. Tem pessoas que vivem assim. Então, se você quebrar a ordem prioritária, vai ter problema. Então, buscar o reino de Deus, Ele na tua vida. Depois, qual que é a ordem? Família. Dentro da família,
esposa, depois filho, depois trabalho, e depois a igreja e os ministérios. Empregador e empregado. Empregador piedoso. Então o empregador ele tem que ser piedoso. Tem empregador, patrão, ele é muito duro. Ele não tem piedade não. Ele vai lá enquanto a unha não sair do pé, ele não larga. Que isso? Você está tirando nos pés. Você acha que esse camarada vai ficar contente com você? Não vai. Então tem esse coração piedoso, servir, comunicar-se. Aqui várias empresas estão tendo problema financeiro por causa desse aqui, comunicação. A Bíblia narra uma história da Torre de Babel. O que aconteceu com a Torre de Babel? Estava tudo certinho. O que Deus fez? Porque Deus não estava naquela visão. Deus mudou a língua. Todo mundo falava igualzinho. Todo mundo comunicava com o outro, tudo certinho. O que Deus fez? Mudou a língua do povo. Todo mundo começou a falar de um jeito, outro falou do outro, confundiu tudo, bagunçou tudo e não deu certo. Muitas empresas, aqui com o empregador, tem que ter esse coração sensível, piedoso, para entender. Porque, às vezes, dentro da empresa, essa comunicação não chega, ele não enxerga isso. Mudou-se a língua. Os funcionários falam um jeito, o patrão de outro. E o que acontece? Essa empresa vai à ruína. Não tem como prevalecer. Por quê? Não tem comunicação. Perdeu a comunicação. O que aconteceu na Torre de Babel? Deus foi lá, mudou a língua. Ninguém entendia um outro. E o que acontece? O patrão, o empregador, o patrão aqui, ele perde a comunicação, ele não tem a comunicação. Então, deve manter os seus empregados responsáveis e pagar um salário justo. O que é justo? Aquilo que você pode pagar. Porque, às vezes, você vai melhorando financeiramente, a empresa vai crescendo e o salário continua o mesmo lá. É junto. Talvez você pode criar um planejamento ali, um plano de crescimento ali no salário dos funcionários. Por exemplo, se a empresa cresceu 10%, vamos aumentar aqui todo mundo. Então, sucessivamente, dá uma comissão ali, algo para crescermos junto. Assim, todo mundo vai animar. Porque aí talvez só vê o empregador chegar com um carrão lá e o salário teu, mesma coisa, não muda. Cria isso no coração das pessoas, aí você vai criando e depois você não vai ter sucesso. Porque até ali ele te ajudou você. Aí ele pode não ajudar mais, ele pode trabalhar contra o patrimônio. Então nós temos que ser sensíveis, que talvez nós vamos criando essas pessoas, coração duro, que vai atirar estamos tirando nos nossos pés, né? Empregado cristão deve ser o quê? Honesto, fiel, honrar o empregador e os colegas e verbalizar sua fé no trabalho. Oportunidade, sua fé no trabalho. Mas o primeiro acontecimento que você vai exercitar a fé, você não exercita. Não, está errado mesmo, é safado, é vergonha mesmo, vamos pôr no caroço. Que isso? Cadê a tua fé? Coração sensível. Não, peraí, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, vamos lá conversar com o nosso empregador, ver se encontra uma solução. Não, você cria um montinho ali, mas a tua fé é a oportunidade de colocar Deus em prática ali. Aí o empregador vai saber da situação, você pode tomar ali um cartãozinho vermelho. Valeu a pena? Nós temos a palavra no nosso coração, nós não somos para tumultuar nada. Se Deus deu uma oportunidade para você estar num lugar, seja a bênção naquele lugar. Não quebra princípio, porque às vezes o que acontece? Vem uma pessoa de lá para cá, ímpia, sem conhecimento, você tem a fé no coração, no lugar de você influenciar, você é influenciado. Aí quebra princípio, aí depois não adianta chorar. Aposentadoria, aqui é o que todos nós gostamos. Conceito de aposentadoria. A Bíblia não menciona aposentadoria no sentido moderno. A ideia é continuar produtivo. Você entendeu? A Bíblia, em nenhum momento, ela fala para você, vai ter que aposentar e não trabalhar mais, ficar quietinho. Não. Eu entendo que é o seguinte, nós temos que diminuir a marcha, diminuir a rotação. Aposentadoria é isso. Mas às vezes a pessoa, vou aposentar. Quantas pessoas que nós sabemos que estão entrando no mundo do Alzheimer, ficando aí depressivo, por quê? Ele tinha um senso de conquista. Aí ele parou tudo. Aí é o seguinte, igual um músculo, se você parar esse braço aqui, deixa ele um dia inteiro para você ver se você consegue levantar ele à tarde. Não vai levantar.
Aposentadoria, você vai diminuir a marcha, mas você tem que ter o senso de conquista. Meu pai chegou em mim, Zé, eu acho que eu vou parar, vou fechar a loja, não aguento mais e tal. Falei, pai, não faça isso não. O senhor está aqui, está ganhando o dinheirinho do senhor todo mês. Seguinte, agora os móveis aqui é pesado, então arruma uma pessoa para carregar os móveis. O senhor não precisa ficar carregando mais. O senhor tem condição de pagar uma pessoa aqui. Mas parar jamais, o senhor vai ficar fazendo o que em casa? O que o senhor vai fazer? Acordar de manhã cedo, vai fazer o quê? Aqui está conversando com alguém, está vendendo um móvel, está ganhando um dinheirinho. Então aquele senso de conquista, de produtividade está tendo no coração dele. E às vezes os nossos idosos, é o seguinte, para tudo. Vocês podem perceber, todas as pessoas que param, ele tem frustração, é depressão. E Deus quer que você seja produtivo. Ou talvez Deus colocou no teu coração, você planejou a tua vida, você não quer trabalhar mais na vida profissional, mas tem outras coisas para você fazer, ser produtivo em outras áreas. Pode ser missionário, né, pastor Marco? Pode ser missionário, tem outras áreas, mas tem que ser produtivo, você tem que investir. O ser humano não nasceu para ficar parado. Não pode ficar parado, aquele senso de conquista que Deus colocou no seu coração é para você trabalhar. Então, jamais para, diminua. Chamado específico. Cada pessoa tem um propósito único, dado por Deus, preparado através das experiências da vida. Foco no chamado. Conhecer o chamado de Deus ajuda a focar nas prioridades corretas e mais produtivo. Então, foca naquilo que você é produtivo. Foca naquilo que você é bom. Benefício e satisfação. Trabalhar conforme os princípios bíblicos traz não só benefícios espirituais, mas também aumenta a satisfação pessoal, contribuindo para um serviço bem feito e uma vida equilibrada. Então, nesse tópico aqui, vocês perceberam que qual é o sentido? É viver os princípios, viver a palavra do Senhor, além do seu trabalho. O empregador cumprir aquilo que foi determinado, ser sensível. Por exemplo, talvez tenha um funcionário que chegou ali de manhã, que está ali meio estressado, meio nervoso. Chega nele e procura o que está acontecendo, o que eu posso ajudar. Seja, dali. Agora não chega lá metendo o dedo na ferida dele. Não, mas por que você veio? Você vai irritar, aí não vai dar certo. Então, seja esse coração sensível, seja piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem amor, entenda o outro, tenha compaixão, empatia pelo outro, entendendo, porque é o seguinte, se ele vai mal no serviço, quantos acidentes têm acontecido em empresas aí, porque não teve a sensibilidade do gestor ali, naquela hora, do gerente do setor ali, o cara chegou com um problema ali, sobrecarregado, brigou em casa por falta de experiência. Aí aconteceu um acidente ali, por quê? Dava para intervir naquela situação. Não, aqui é assim, não é ditadura não. Tem muitas pessoas vivendo aí o narcisismo, pessoa narcisista, ditador. Tira a ditadura, para com isso. O evangelho de Jesus que nós vivemos, ele é amor. Vocês podem perceber, você pode pegar a sua fortuna e dar tudo para os pobres. E se não tiver amor, você se ferrou. Deus quer que você viva o amor, que você tenha condição financeira. Deus vai dar recursos para você viver uma vida ampla. Ampla. E o céu está lá celebrando com você. É agora, meu filho vai fazer agora, vai. Aí você cumpre os princípios. O céu celebra com você. Mas às vezes nós entristecemos o céu com as nossas atitudes, atitude egoísta. Então, você empresário, você empregado, você colaborador, tenha esse coração sensível. Você está ali na empresa para ser bênção naquela empresa. O dia que você entender que o contrato encerrou, que você não está sendo celebrado ali mais, você está sendo tolerado, o que você faz? Vai lá, pede as contas, faz um acerto, vai, talvez vencer o seu tempo ali. Agora não fica ali, sendo maldição para aquele lugar e atraindo maldição para você. Entenda o momento, entenda o momento. Nós temos que entender o momento, quando você está trabalhando numa profissão e você ali não é mais celebrado, está sendo tolerado. Não entenda, seja sensível.
Deus fala, é agora, filho, sai. Mas saia pela porta da frente. Que às vezes não quer sair atirando. Eu vou sair, mas vou detonar aqui agora. É você que está atirando em você. Não tem negócio de detonar nada não, saia pela porta. O dia que você foi pedir um emprego ali, você não chegou ali todo ali sensível, né? Oh Deus, eu orei tanto para esse emprego. Então, venceu o tempo, então sai da mesma forma. Deus, eu abençoe essa empresa que ela cresça. E você vai seguir a nova história. Vira a página. É assim que nós temos que entender. Isso chama princípios, para nós vivermos. A sociedade diz assim, trabalhe o menos possível porque o trabalho não é agradável. Ou trabalhe o máximo possível, porque o seu serviço é o que importa. É o que diz a sociedade. Vamos na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, trabalhe como que para o Senhor, tendo como patrão a excelência. Com padrão, a excelência. Trabalhe arduamente, mas não em excesso. Então, isso aqui é buscando o conhecimento, buscando a palavra do Senhor. Vocês viram aqui um contraste totalmente diferente do mundo? Agora é o seguinte, a escolha é de cada um. Você pode seguir os padrões da sociedade ou os padrões da sociedade. Aqui é o quê? O padrão de excelência. Então, padrão a excelência. Então, temos que buscar viver isso. Excelência. Excelência em tudo. Em tudo você vai fazer. Seja um profissional de excelência. Aí é o seguinte, as portas do céu estão abertas para você. Vamos lá. Investimento, uma labuta constante. Vamos lá, agora nós vamos falar de investimento. O texto aborda a dificuldade que o casal enfrentava em economizar dinheiro regularmente. Isso aqui é o ponto que todo mundo trava. Economizar. É uma palavra bonita, mas aqui todo mundo para nesse... Isso aqui é uma trava. É economizar. Ele admite que essa falha os prejudicou muito, levando-os a aumentar suas dívidas em situações inesperadas. Ele questiona como poderia começar a investir para garantir uma reserva para as futuras necessidades, como a educação dos filhos e a aposentadoria. A situação do casal narrado no livro é comum. Muitas pessoas não economizam regularmente e dependem totalmente do próximo pagamento para sustentar seu orçamento. Então, nós precisamos criar esse hábito de economizar para nós termos uma aposentadoria e uma vida boa no futuro. Porque, às vezes, nós trabalhamos o quê? Sem guardar nada. Para nós não existe imprevisto. Não planejamos nada. Aí talvez você se pergunte, fazendo aquela perguntinha básica. O dia que eu ganhar um salário de 10 mil reais, eu vou economizar. Não vai. É questão de hábito. Se você conseguir economizar com 1.000 reais, economizar todo mês aí 10 reais, 100 reais, já é alguma coisa. Economia é o princípio de José. Aqui é algo crucial para nós aqui. Vamos ver a economia do José aqui, o princípio dele. A Bíblia recomenda economizar como uma prática sábia. O exemplo bíblico inclui um homem prudente que economiza. Provérbios 21:20 diz isso. E as formigas que armazenam comida no verão. José, no Egito, economizou durante 7 anos de abundância para enfrentar 7 anos de fome, exemplificando a importância de preparar-se para o futuro. Você pode perceber aqui que dá um exemplo aqui a formiga. O que ela faz? Ela guarda para quando chegar o dia que ela não pode mais colher, ela vai se alimentar-se. Nós não guardamos nada. E esse princípio aqui das vacas gordas e vacas magras, ele existe até hoje. Vocês podem perceber que a nossa economia tem pessoas honrando. O país está honrando, porque nas vacas gordas ninguém se planejou. Achou que não ia acabar mais. Achou que era tudo aquilo. Quando começou a pandemia, todo mundo assustou. Todo mundo se resguardou. Quando percebeu que o negócio estava bom, rapaz, foi uma explosão, foi um inchaço de todo mundo. Caminhoneta que valia 100, valeu 200 mil, todo mundo, tô rico, o boi. Chegou lá, seguinte, eram as vaquinhas gordas. Agora elas estão magrinhas. Aí o que aconteceu? Quem
não cuidou, não teve um planejamento, está tendo dificuldade hoje. Mas esse princípio, desde quando começou o mundo, ele existe. Ele existe. Então, vamos aqui, ó, homem prudente, economiza. Então, se você se habilita como um homem prudente, então você vai ter que criar o hábito de economizar. Economizar mesmo. Como economizar? Recomenda-se que a primeira parte da renda seja destinada às contribuições ao Senhor e a segunda para a economia. Estabelecer um alvo de economia, pelo menos 10% da sua renda é ideal, mas qualquer quantia pode ajudar a desenvolver um hábito. Eu participei de uma palestra de economia que já os economistas estão mudando. 10 é pouco, agora é 20. Falei, eita, agora é 20%. Aumentaram para 20%, que 10 é pouco, porque os imprevistos estão maiores. Então, guardar hoje 20. Então. Mas se você conseguir guardar o mínimo 10, já é alguma coisa. Talvez você não consiga com 10, começa com 5. E você vai criando aqui, ó, o hábito. Existem métodos diversos para economizar, como usar restituição de imposto de renda, bônus ou uma porcentagem de renda mensal. Talvez você tenha uma restituição de imposto de renda para receber. Mas antes, aí falou, ó, vai pagar a primeira parcela no mês de julho. Você já gastou tudo. Guarda que lá, que deu certo, você vai ter essa restituição, guarda esse dinheirinho. Você vai precisar dele. Então, a gente tem que criar esse hábito. Agora, nós temos que entender que boa parte criada das dívidas dentro de nós é emocional. Dívida emocional, sentimental. Vocês podem preparar e faz uma matemática. 90% das dívidas que nós adquirimos hoje é emocional, sentimental. Aniversário o fulano fez, eu tenho que fazer também. Churrasquinho na casa do fulano, eu vou fazer também. Sentimental. O cara comprou um carro, vou comprar também. Ah, comprou um fogão novo, a minha amiga, vou comprar também. Sentimental. E às vezes entra um pouquinho daquele pecado chamado inveja também, né? Entra também dentro. Eu não tenho, eu sou cristão, não tenho inveja. Mas, primeiro, você fez aquela pergunta, posso? Tenho condição de comprar? Posso. Agora eu tenho que responder a segunda pergunta. Preciso? Talvez você vai só no posso e esquece do preciso. Do preciso. Aí é onde nós empacamos. A economia pode ser de curto prazo, acessível para emergência e despesa planejada. A longo prazo para aposentadoria e herança. Eu estou com 10 anos me planejando para a minha aposentadoria. Estou me planejando, tenho certeza. Agora vocês estão falando assim, você vai parar? Não, ensinei aqui que eu não vou parar, vou diminuir. Mas já estou me planejando. Tem previdência, para você fazer aí previdências boas privadas. Porque a do INSS, eu não recomendo não, é só aquela uma que é obrigado, você tem que fazer. Por exemplo, quem é seletista aqui, então esse é obrigado, mas profissionais contribuam naquilo que a lei determina lá, né? Um salário mínimo, contribua lá para o INSS e depois façam as privadas estão melhor, porque essa do INSS você vai trabalhar, e quando você for aposentar vai ser um salário mínimo. Não vai melhorar. Tem gente, não, eu vou contribuir com 2. Quando você for aposentar é perigoso receber o mínimo. Então, façam aposentadoria privada. Tem vários bancos aí que tem garantias que o banco não vai quebrar e levar a sua aposentadoria embora. Mas tem várias aí que você pode verificar. Mas precisamos nos planejar. Senão você vai chegar à aposentadoria. Eu lembro como hoje, quando uma pessoa chegou para minha mãe e falou bem assim, Dona Antônia, você está pagando o seu INSS? Não, não precisa não. Nós temos bem, não precisa. Para que aposentadoria? Paga, senão você não aposenta. Não, aposenta sim. Não aposenta. A sorte que a determinação, a lei obriga que a partir de 2003, o profissional, o empresário, né, é obrigado a contribuir. Já vem na folha de pagamento. Sorte dela, ainda ficou 1 ano e meio esperando a aposentadoria. Se não, e hoje a maior alegria dela. Rapaz, se atrasar um dia, ela fica brava. Tem que planejar. A sorte dela é que existia uma lei, senão não ia aposentar, não. E o LOAS não recebe, porque ela tem renda, não ia entrar nos 65 anos, não. Então, tem que contribuir, senão você não vai aposentar, não. Não vai ter renda. Tem que contribuir. Então, contribui no mínimo.
Então, se você contribui no mínimo, sobre o salário mínimo. Investir parte da economia é essencial para ganhar juros e aumentar o valor a longo tempo. Os princípios bíblicos destacam a importância de ser o quê? Diligente e constante. Gastar menos do que ganha e entender o juros acumulado. Você viu aqui? Gastar mais do que ganha? Esse é o princípio do mundo. Pode gastar, pode gastar. Propagandas e propaganda, e você, vamos gastando, vamos gastando, vamos gastando. Deus proverá. Ainda acha um texto lá para você fundamentar ainda. Isso, Deus não tem nada a ver com a sua decisão. Você decidiu, a conta vai chegar para você. Então, vamos ser cauteloso, prudente, né? E economizar. Como se economiza? Constante, economizar. Para você ter uma vida planejada, despesa planejada. Dá para saber. Como você planeja? O que você gastou no ano passado, planeja aqui lá. E hoje planeja a sua vida daquela forma. Ó, o ano passado eu gastei 10 mil reais. Esse ano eu vou ter que gastar 9. Vou ter que economizar. Gastei demais. Pronto, você vai ter o quê? Mais um orçamento de X valor. Mas precisa fazer o quê? Criar o hábito. Diversificar investimento é crucial para minimizar o risco. Deve evitar investimento arriscado, especulativo, que promete lucro rápido e garantido, pois pode levar a perda significativa. Os Bebom, Telexflix, né? Todo mundo que fica rico aí, tomaram aí uma canetada aí que até hoje estão tontos. Então, toma muito cuidado aqui, ó, minimizar os riscos. Por exemplo, teve uma época que todo mundo investia no café, usando analogia rural. Todo mundo investiu no café, o café baixou o valor, todo mundo perdeu. Então, um pouquinho em cada coisa. Um pouquinho em cada coisa. Porque é o seguinte, se algo baixar, a outra vai. Agora, às vezes, nós vamos tudo para um lugar só, efeito manada. Todo mundo para um lugar só. Isso aí é claro. Isso aqui é a oferta e a procura. Isso aqui existe. Contribuir, economizar e investir. Economizar e investir são práticas legítimas, desde que equilibradas, aqui, equilibrada com a contribuição generosa ao Senhor. O desejo de acumular riqueza deve ser evitado, conforme 1 Timóteo 6, do 9 ao 11. Quem adverte contra a cobiça é o amor ao dinheiro. Toma cuidado, que o dinheiro não pode ser o seu Deus. Jogos e loteria. A participação em loterias e jogos é desaconselhada, pois muitos buscam riquezas rápidas, violando o princípio bíblico de diligência de trabalho honesto. Além disso, jogos de azar podem levar à compulsão e destruir financeiramente famílias inteiras. Aqui, vamos fazer uma fezinha, principalmente no final do ano. Tem as pessoas, vão fazer uma fezinha, ainda usa até fezinha, até uma palavra religiosa, vamos usar uma fezinha. Isso aqui, muitas pessoas têm entrado aqui, ó, na compulsão. Vivido dessa forma. Aqui nós fomos ministrar esses dias. As pessoas estão entrando aí nos joguinhos. Joguinho disso, jogão daquilo, tigrinho para lá, tigrinho para cá. Aí você talvez está pensando, não, aqui no meio dos cristãos não acontece isso. Acontece. Nós fomos ministrar esses dias aqui. E tem pessoas que acham que isso aqui, ó, não, se está aí, eu vou fazer isso. Isso aqui, vocês podem perceber, começa a dar uma olhadinha as pessoas que ganharam. Vê se elas foram bem-sucedidas. Como está a situação delas hoje? Como está a situação delas? Eu contei aqui um exemplo para vocês, um cidadão que enrolou no ouro que ganhou 200 mil reais. Isso aí, em 96, por aí, 200 mil reais era dinheiro. Vamos assim, vamos colocar por baixo, 2 milhões hoje. Está vivendo de loas. Não tem nada, de loas. Já pensou? Pegou 200. Não, isso é maldição. Eu não vejo aqui pessoa, quando eu vejo uma pessoa, é desaconselhado. Talvez você fala, é pecado? É uma decisão tua. Aqui não vamos entrar nesse mérito religioso que é pecado, vai para o inferno, não. É desaconselhado, ó. Eu não aconselho ninguém entrar nessa questão do joguinho. Não, isso aqui não. Isso aqui eu entendo que é maléfico. Não é benéfico, em nenhum momento. Você pode, às vezes a pessoa, fulano tal está jogando e vê outro, influencia, né? Influencia. No final do ano eu fui num determinado lugar e lá eles têm esse hábito de jogar.
E o seguinte, e acaba influenciando, vamos, rapaz, você não vai fazer a sua festinha, não, todo mundo está fazendo. Acaba influenciando, mas isso aqui é desaconselhado, não é aconselhado. Eu não vi ninguém. Quantas pessoas a gente vê aí, ó, deixa o dinheiro de comprar o pão para casa, a comida para casa, e vem aqui, ó, não, vou ficar rico, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a vida dele fica vivendo essa miséria. Toma muito cuidado. Herança. Os pais devem deixar uma herança material para os filhos, mas isso deve ser feito de forma responsável. Aqui, ó, responsável, garantindo que os herdeiros estejam preparados para gerir os bens recebidos. Testamento bem elaborados são fundamentais para evitar disputa e garantir que os desejos do falecido sejam respeitados. Aqui é um ponto que eu vejo que muitos pais estão pecando. Eles trabalham, só que os filhos não são discípulos dele. Não são discípulos. Aí tem filho que não vê a hora do pai fechar o oi para pegar o dinheiro. Porque o filho bom, ele não está nem aí com a herança do pai. E o filho ruim não merece. Você viu a diferença? O filho bom, que é aquele que você ensinou os princípios para ele, que ensinou como trabalhar, como gerar ali, como ser um administrador, ele não está nem aí sob a herança do pai. E se um dia o pai dele for ficar a herança, ele vai gerir aquilo com uma forma natural, porque ele aprendeu. Agora o filho ruim, ele não vai gerir. Quando morrer, mas vai ser uma disputa, uma brigaiada ali, ó. E eu sei disso. Mas é uma brigaiada, pessoas brigam. Ó, sempre assim, o nosso código, o CPC nosso, Código Processual Civil, diz que nós temos que fazer no máximo em 60 dias o inventário. Né? 60 dias, o máximo, para não pagar multa. Por que colocou essa data? Porque naquele momento sensível, todo mundo ali, momento de luto, é fácil resolver essa questão do dinheiro. Mesmo assim, nesse prazo razoável, que boa parte perde o prazo, mas dentro desse prazo, a primeira semana todo mundo sensível. Não, papai, mamãe, depois vira um monstro. Aquela pessoa que parecia ser uma pessoa, o dinheiro, vira um monstro tão grande, você se assusta. Teve um dia lá, numa situação, que eu tive que dar um tapa na mesa. Fiquei brabo, é que eu não sou brabo, hein? Fiquei brabo porque é o seguinte, ia bater no senhorzinho. Falei, respeita o pai de vocês. Tive que falar, porque ia partir para a ignorância. Porque tinha um genro junto, aí o genro estava um pouquinho mais forte. Aí ficaram brabo. Aí eu tive que fazer isso. Depois todo mundo tranquilo e tal, terminamos aquele inventário tranquilo. Mas às vezes precisamos impor ali um poder de persuasão ali para resolver aquela questão. Você vê como que é a questão do dinheiro. Então, o pai sabe, então, de forma responsável, planeja essa questão, prepara seus filhos para receber isso aqui. Eu vejo isso aqui é bênção do céu também, você deixar um legado, né, para os seus filhos, isso aqui é bênção. Então, eu aconselho também, fazer um testamento, quem puder, faz um testamento para como que vai ser aquela forma, deixa garantido isso, né? Deixa garantido isso lá, vai lá no... Hoje no Brasil você pode ter o testamento só 50% dos seus bens, mas esse 50% você pode já dar um norte, como que vai fazer, a sua vontade ser prevalecida, você pode fazer isso, é um direito seu, pode deixar isso. Em resumo, economizar, investir de forma prudente e contribuir são práticas fundamentais para garantir estabilidade financeira e cumprir os princípios bíblicos da mordomia fiel. O contraste, a sociedade diz, gaste tudo que ganhou, viu aí? No entanto, se for economizar, coloque sua confiança nos bens acumulados. Isso se chama sociedade. Vamos ver a Bíblia. As Escrituras dizem assim, o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Provérbios 21 e 20. Então, vocês viram aqui? O contraste é forte, é forte. O único investimento garantido. Vamos lá, esse aqui é bom. Vamos lá. No livro, o escritor relata que tinha 28 anos quando descobriu o único investimento garantido. 28 anos, ó. Eu comecei com 39. Um relacionamento com Deus.
Ele participava de um café da manhã semanal com o empresário e admirava suas qualidades de vida. Apesar de ter um restaurante de sucesso, uma esposa maravilhosa e uma casa confortável, sentia-se insatisfeito. Ficou surpreso ao ouvir os empresários falando abertamente sobre sua fé em Deus, algo que ele não conhecia pessoalmente, mesmo frequentando a igreja na infância. Então, vocês podem perceber que Deus, Ele está em tudo na nossa vida. Esse cidadão aqui, ele começou a ver que é na palavra do Senhor que tem os vencimentos. Ele foi num café da manhã, ele participava da igreja, mas quando ele foi num café da manhã, ele viu ali que empresários estavam ali dando depoimento da sua fé. Da sua fé. Hoje, eu sou presidente de uma instituição chamada Adonep, que boa parte conhece aqui, que nós compartilhamos essa experiência de fé. E eu vejo, segunda-feira agora nós estávamos reunidos, nós estávamos falando sobre tenha confiança em suas particularidades. Nós temos que conhecer quem nós somos, quem eu sou, qual é o propósito que Deus tem para comigo. Nós estávamos compartilhando experiência, pessoas aí relataram fatos, pessoas religiosas que estão na igreja desde pequeno, relatou fatos que ele não conhecia suas particularidades. Chegou um momento ali que ele quase explodiu ali, ia colocar em risco toda a vida dele, compartilhou conosco ali. Então nós temos que confiar nas nossas particularidades, nos nossos dons, que Deus colocou no nosso coração. E saber que nós somos únicos. Você é uma pessoa única, não vai ter ninguém igual a você. Confia em Deus. Sempre eu tenho falado para você, o segredo do sucesso nosso está dentro de nós. O mapa do tesouro que você está procurando não está fora não, está dentro de você. Só que eu quero explicar para você, informar para você, que só o Criador vai informar para você aonde está o seu sucesso. Então, comece a conversar com o Criador. Deus, o que eu posso melhorar na minha vida hoje? O que eu posso ser hoje? Eu posso ser uma esposa melhor? Eu posso ser um filho melhor? Eu posso ser um cidadão melhor? Eu posso ser um profissional melhor? Conversa com o Criador, você vai entender. Então, esse cidadão aqui, ele participou desse café da manhã e ali ele pôde compreender o que esses empresários estavam fazendo aqui. Eu fiz aqui uma foto aqui para narrar o que eu estou falando. Então, o livro narra que um amigo explicou como iniciar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, compartilhando verdade. Então, compartilhou com ele essas verdades. E essas verdades que eu estou informando para vocês hoje. Que talvez nós vamos aqui na igreja, estamos aqui há mais de 20 anos, e não compreendemos o segredo. E às vezes nós entramos no mundo da religião. Ficamos sendo religiosos, e Deus não quer que você seja religioso. Ele quer que você viva o evangelho dele na sua vida. O evangelho é diário, é todo dia. Tendo essa compaixão e esse relacionamento com ele. O amor de Deus e o desejo de um relacionamento íntimo. Deus criou as pessoas, a sua imagem, e deseja um relacionamento íntimo com todos. Passagem bíblica, como João 3,16, ilustra isso. Separação de Deus pelo pecado. Todos os pecados estão separados de Deus, conforme Romanos 3,23. Vocês viram aqui, nesse diagrama aqui, pessoas pecaminosas e Deus. Está vendo? Está separado aqui? Esse diagrama ilustra a nossa separação de Deus. Um abismo enorme separa nós de Deus. Alguns indivíduos tentam, sem sucesso, cruzar esse abismo por seus próprios esforços, como, por exemplo, tendo uma vida boa e de moral elevada. Você viu aqui? O cara tenta, mas não vai conseguir. Ele vai tentar, ele pode dar o dinheiro para todo mundo, ele pode ajudar os pobres, fazer boas obras, só que é o seguinte, não vai conseguir passar aqui. Onde ele vir aqui, ele vai cair. Mas aqui, a solução. Jesus, como única provisão, pode cruzar o abismo. Jesus morreu na cruz para pagar pelos pecados e reconciliar as pessoas com Deus, como em João 14,16 e Romanos 5,18. Esse diagrama ilustra nossa união com Deus através de Cristo. Você viu aqui, aqui, pessoas pecadoras, né? Aqui nós. Olha como nós chegamos a Deus. Através de Jesus. É onde nós temos que colocar o nosso coração aqui em Jesus. Talvez você chegou aqui hoje com o coração aflito, triste, né? Então, passa para Jesus, que Ele quer resolver essa questão tua. Relacionamento com o dom de Deus, o relacionamento com o dom, relacionamento com Deus é um dom gratuito recebido pela fé, destacado lá em Efésios.
receber Cristo individualmente. Cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e pedir que Jesus entre na sua vida como Salvador e Senhor. O autor fez isso e, após 25 anos, afirma que nada é comparável ao conhecimento pessoal de Cristo. Ele encoraja quem deseja conhecer a Cristo a fazer uma oração simples, pedindo que Ele entre em sua vida. Além disso, recomenda participar de uma igreja que ensina a Bíblia para crescer na fé e sugere buscar ajuda para questões adicionais. Então, vamos viver isso no nosso coração. Vocês podem perceber aqui, Jesus está na minha vida e está na sua vida. Vamos ter esse relacionamento íntimo com Ele, viver o Evangelho. Você aqui que é empregador, colaborador, vamos viver esse Evangelho na nossa vida. Jesus Cristo, Ele não quer saber dos seus costumes, Ele não quer saber da sua moral, Ele quer saber se você ama Ele ou não. Como você ama Ele? Conforme foi exemplificado aqui, com sua atitude, amar no quê? Ajudando os necessitados, ajudando os mais pobres, contribuindo, vivendo essa vida. A vida não é fácil. A vida não é um mar de rosas. Às vezes nós ficamos achando que vai ser não é. A Bíblia diz, Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas o que você tem que fazer? Compreender o que o Criador quer para você. Todos nós temos uma missão. A pergunta para você, você sabe qual é a sua missão? O Criador sabe. Pergunta para Ele, que Ele vai te responder essa pergunta para você. Ok? Edilson Soares. Agora chegou o nosso momento. Pensei que meu ministério hoje não ia funcionar. Pai do Senhor, igreja. Não, está aí o seu ministério, Edilson. Alguém quer falar, irmãos? Então, conforme foi relatado aqui, foi explanado aqui, então, queria deixar esse momento para você compartilhar uma experiência, um testemunho aí, bem resumido.
Então, vocês podem perceber aí. Vocês podem perceber na fala do João Marcos que houve o sacrifício. Você viu que ele teve um sacrifício para chegar onde ele chegou. E ele planejou. E nesse planejamento teve o sacrifício. Então, precisamos... E qual o dia para você começar a planejar a vida? É ontem? É hoje, é agora. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive no sentido de ajudar alguém. Não sei se os irmãos sabem, mas em São Miguel tem uma instituição, Centro de Recuperação. E eles estavam iniciando lá. Eu sabia dessa instituição porque eu encontrava alguns mendigos na rua, assim, às vezes eu já sabia quem eram aquelas pessoas. De repente eles sumiam. Aí eu perguntava para as pessoas que tinham um comércio próximo e falavam, não, eles estão lá em São Miguel. Mas eu me lembro de uma vez, do nada, eu senti desejo de pegar um dinheiro, ir lá. Eu não sabia se explicar o que era, mas só era para pegar um dinheiro, ir lá. E fui, esse dinheiro. Não sabia onde que era em São Miguel, uma chácara, eles pagavam aluguel. E cheguei lá, o pastor de lá, o responsável, estava em Porto Velho, atrás de recursos para poder pagar o aluguel da chácara que estava atrasado. E eu não sabia nem o valor, eu trouxe exatamente o dinheiro que precisava para pagar o aluguel da chácara. E esse pastor tinha vindo chorando de Porto Velho porque tinha sido frustrada a sua ida a Porto Velho, não conseguiu nada, e ele estava querendo parar o projeto. Eu cheguei, e ele tinha chegado aquela noite, eu cheguei na parte da manhã, ele começou a chorar. Eu expliquei para ele, eu não sei porque eu vim aqui está o dinheiro. Deus manda dizer para você que esse projeto é para continuar, não é para parar. E ele, toda vez que você precisar, ele vai. Então, essa experiência que me marcou muito, porque assim, Deus toca nas nossas vidas e usa as nossas vidas para abençoar aquela pessoa, ou entidade, ou qualquer coisa. Mas assim, a gente não sabe dizer, por exemplo, não sabia nada, nem sabia o lugar, nem sabia o nome. Fui assim, né? Então é uma experiência que para mim foi muito edificante, uma experiência com Deus. Amém. Você viu aí a experiência de exercitar a generosidade. Mais uma pessoa? Cuidado de Deus com seus filhos, nesse momento que Ele traz esses ensinamentos para a gente. Eu oro e pede para Deus abençoar as nossas finanças, e Ele abençoa e dá direção. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui a todos vocês, se vocês quiserem, pode responder erguendo a mão. Vocês acham que as finanças podem contribuir para a nossa salvação? Quem acha? Finanças, dinheiro, pode contribuir para a nossa salvação? Pode interferir na maneira que a gente lida com ele? Pode interferir. Há dois textos, duas parábolas que Jesus disse na palavra na Bíblia, que mostra isso. A primeira é a parábola do rico e o pobre. Ali a gente vê que o rico teve a oportunidade de abençoar alguém que estava do lado dele e provavelmente alguém que estava ali para ser usado por Deus para que aquele rico interferir, a finanças daquele rico interferisse na salvação dele. E a gente pode observar que os dois morrem. O rico, ele foi para uma situação, ele se deparou com uma situação bem complicada. Ele quis consertar algo
que ele podia ter feito enquanto vivo, que ele tinha condições, mas não teve oportunidade mais. Então, a gente percebe que a maneira que ele lidou com as bênçãos que Deus colocou na mão dele interferiu na salvação. Outra situação é a parábola do jovem rico, que quando Jesus fala com ele, para ele distribuir as rendas, os valores, o dinheiro dele com as pessoas que necessitavam, ele ficou triste. Então a gente percebe que o dinheiro pode interferir na salvação das pessoas, dependendo da forma que a gente lidar com ele. Se a gente achar que ele é nosso, que não é apenas algo que Deus colocou nas nossas mãos para ser bênção e abençoar, isso vai interferir na nossa salvação, com certeza. Então, ontem à noite, o presbítero Ezoel Lopes foi categoricamente informado para nós o quê? Dinheiro é espiritual. Se nós entendermos que o dinheiro é espiritual, nós vamos entender todo esse dilema. Pastor Marcos. Bem resumido sobre o que o irmão José falou, dinheiro não leva ninguém para o céu, mas pode levar para o inferno. Ninguém vai ser salvo por causa de dinheiro, mas muita gente vai ser condenada por causa de dinheiro. É o que diz em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Dinheiro não salva, mas pode levar para o inferno. Vamos se colocar de pé. Semana que vem, nós vamos ter a nossa quarta aula. Eu vejo importante, quero falar o tema para vocês. É um tema, vai falar sobre filhos, o ABC do dinheiro. Importante essa aula, ela é fundamental você estar aqui. Vamos falar sobre orçamento. Mantenha-se a par dos fatos. Vamos falar sobre o padrão de vida, como devemos viver e a perspectiva, o que é importante de fato. Então, eu quero convidar todos vocês, não perca a próxima aula, é importante para nós entendermos esse princípio e tornar nós melhores. Você pode perceber que tudo isso que foi ensinado para nós hoje só vai valer se você colocar em prática. E o dia para você colocar em prática esses princípios não é ontem e não é amanhã. É hoje, é agora. Então conversa com o Espírito Santo, nesse momento agora de oração aqui, e fala: ô Espírito Santo, o que eu posso melhorar na minha vida? Eu quero praticar esses princípios. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Salvação está garantida, mas eu quero viver uma vida boa aqui na terra. Eu quero abençoar pessoas. Eu quero ter recursos que eu possa abençoar pessoas. Conversa com o Espírito Santo, peça para ele orientação, que eu tenho certeza que cada um de nós vai saber qual é a nossa missão. Jesus Cristo está aí, do teu lado, o Espírito Santo está aí com você, pedindo: filha, estou aqui, fala comigo. Então, cada um de forma individual, pergunta para Deus: qual é o meu propósito? Qual que é a missão minha aqui na terra? Pergunta para o Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Deus, é a palavra que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, essa manhã abençoada, aqui na escola dominical, aprendizado, como o Senhor tem falado ao meu coração, na preparação dessa aula. Ô Espírito Santo, como é bom te servir, como é bom estar contigo, como é bom ser ministrado por ti, Espírito Santo. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada um. Nós estamos aqui, Espírito Santo, aprendemos a tua palavra, mas agora é praticar.
E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja revelando em cada coração, que lembra dessa aula em cada momento, que planeje suas vidas. E eu tenho certeza que o céu vai celebrar com cada um. Profetizo toda sorte de bênção sobre cada um, sabedoria, discernimento, e que a obediência esteja em seus corações, a cada posicionamento, a cada atitude, a obediência esteja em seus corações. Deus, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos.